Bom dia, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25, e vai falar sobre anúncio do nascimento de João Batista. E diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Araão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando ao lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido, e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus. Caminhará à frente deles com espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como vou saber se isto é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. E ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra linda. É uma lição de vida para nós. Veja, Zacarias era um homem de Deus, um homem justo, conhecia tudo sobre o Senhor. Gente, um anjo apareceu para ele e ele ainda duvidou da graça de Deus. Imagina só. E como consequência desse não acreditar naquilo que o Senhor prometeu a ele, ele ficou mudo, né? Ele não falava mais, até que tudo aquilo que o anjo havia falado acontecesse. Vejam, gente, isso é uma lição para nós. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala conosco que vai fazer algo na nossa vida e a gente não acredita. A gente fica duvidando daquilo que o Senhor fala pra gente. Por exemplo, nós aqui em casa estamos passando uma situação de doença com o Felipinho. E aí ontem eu rezando, falando: Senhor, ajuda a gente, me dê uma palavra, me dê um sinal, me dê alguma coisa. A gente precisa sair desse ciclo de doenças.
E eu estava rezando e aí me veio uma passagem onde o Senhor fala que Deus curou a todos. Eu preciso acreditar nisso. Gente, é a palavra de Deus, eu estava em oração. É palavra de Deus. Se a gente não acreditar, a coisa não acontece. Se a gente não acreditar, não tomar posse da graça, não acontece. A gente tem que aprender a lição. Muitas coisas na nossa vida acontecem para a gente aprender a viver, para ter um progresso espiritual em Deus, para crescer espiritualmente, crescer na fé. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor mostra pra gente. Senhor, eu tomo posse da graça. Ontem, durante a minha oração, eu tomei posse. Falei, amém, eu acredito que o Senhor vai realizar a cura aqui em casa. Eu acredito que todo esse ciclo de doença vai acabar. Eu acredito, em nome de Jesus, eu tomo posse e agradecer ao Senhor por isso. Veja, aqui Zacarias duvidou. O anjo falou, olha, sua mulher vai ter um filho, vocês vão ter um filho. Ele falou, não, minha mulher já é idade avançada, como vou saber que isso é verdade? E aí, eu escutando uma pregação do Pedro Siqueira, ele comenta o seguinte, olha que interessante a analogia, né? Ficar sem falar foi o castigo de Zacarias, que o anjo deu a Zacarias, não é? Mas olha a analogia, ficar mudo para parar de falar besteira. É, porque a gente às vezes fala besteira para Deus, né? Olha, imagina, não acredito não é? Como que eu vou saber se isso é verdade ou não é? Meus irmãos, vamos confiar naquilo que Deus fala para a nossa vida. Nós precisamos confiar. E olha que lindo. Você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. No tempo certo. Tudo na nossa vida tem o tempo certo. Não é o tempo que a gente quer, não. Não é no tempo que eu quero que vai vir a cura. Não é no tempo que você quer. Não é. É no tempo certo. É no tempo de Deus. Porque Deus, Ele vê o futuro. Ele vê lá na frente. A gente só vê aqui. A gente só vê o agora. A gente não tem a capacidade de ver o que vai acontecer lá na frente. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem essa capacidade. Então, vamos aprender a confiar, vamos aprender. Olha, Zacarias e Isabel, quanto tempo que eles não esperavam esse filho, gente? Com certeza mais de 40 anos, porque eles já estavam velhos, já estavam idosos. E quando a graça chega, não toma posse. Meus irmãos, vamos confiar na palavra do Senhor. Vamos tomar posse da graça de Deus, parar de falar besteira, vamos tomar posse, acreditar que tudo tem um tempo nessa terra, tudo tem um tempo, e é no tempo de Deus. Olha aqui, depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Quanto tempo foi esse? A gente não sabe. Pode ter sido muito tempo depois que o anjo falou. A gente não sabe. E aí? Olha, algum tempo depois, sua esposa ficou grávida. Não foi assim, um anjo apareceu e falou, ó, sua esposa vai ficar grávida. Quando ele chegou em casa, sua esposa estava grávida. Não foi um dia depois, 2 dias depois. Não foi. Algum tempo depois. As coisas na nossa vida podem acontecer algum tempo depois, mas elas vão acontecer. Se Deus prometeu, ela vai acontecer. Elas vão acontecer. Então vamos treinar a nossa visão de fé. É você pensar naquilo que você está precisando, já visualizando a graça acontecendo, que aí a nossa fé vai sendo aumentada. Aprendi isso com Tony Allison. Vamos botar em prática isso, visão de fé. Você vai tentar visualizar a sua graça acontecendo. E aí você vai entregando para o Senhor, que o Senhor vai fazendo no tempo certo. E enquanto o tempo certo não chega, a nós cabe termos fé, esperança em Deus. Não desanimar. Amém? Que você, meu irmão, tenha uma boa quinta-feira.
Um grande abraço e a paz do Senhor. Shalom. Até mais.